Estamos começando a transmissão aqui. Tô fazendo uma série de vídeos ao vivo aqui essa semana, mostrando o meu processo para fazer Animo, que é esse jogo aqui. Tá vendo aqui na tela o After Effects. Esse aqui é o rig da personagem, tudo feito dentro do After Effects. A ilustração, que é feito por Shape Layers, o rig, que são esses elementos que você vê aqui ao redor dela, né, que facilitam bastante na hora de fazer animação. Algumas versões do After Effects tem esse negócio de propriedade, que é uma janela que você não consegue fechar e ela fica aparecendo toda hora em cantos que você não quer que ela apareça. Aqui, por exemplo, rotacionar o tronco. Ô, filha da puta, pera aí. Pronto. Tem que arrumar de novo esse demônio aqui. Então eu quero rotacionar só o tronco. Se eu não estivesse usando um rig, precisaria vir aqui, por exemplo, selecionar o tronco, fazer a rotação e colocar, por exemplo, a mão de volta no lugar, porque isso mudaria outras partes de lugar. E com o rig, não só você consegue colocar todos esses controles em um único lugar, como ele tem expressões, são códigos dentro dele, que, por exemplo, eu consigo modificar aqui o tronco e olha a mão no mesmo lugar. Os pés. Então fica mais natural assim. Se você fazer isso manualmente, precisaria animar o tronco. Consigo descer, subir, rotacionar. Ó, por exemplo, fazer um pulo. Olha como é bem mais simples aqui. Sem isso, precisaria fazer manualmente. E daria bem mais trabalho. Tô tentando otimizar o máximo aqui possível. Porque fazer um jogo é muito extenso, é muito trabalho. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é uma das poses que eu tô fazendo, que é do pulo. Como eu refiz o design do personagem, eu tô refinando. Espero que eu não mexa de novo nisso, senão vou ter que fazer tudo de novo. Os renders do PNG. Tô mantendo o rig. Então, essas aqui são as poses que eu tenho. E vou mostrar também como é que eu vou usar isso aqui mais pra frente. Olha, dá pra ver que eu tenho que mudar um pouquinho o queixo dela, que tá entrando no tronco, ó. Vou colocar a cabeça por cima do tronco. O que seria melhor fazer aqui? Ó, posso pegar aqui a pré-comp da cabeça. E o bom de animar por pré-comp, porque aqui, se eu quiser modificar o design, ou tamanho, ou mudar a cor, eu não vou perder a referência que eu tô usando aqui, porque eu tô animando só essa pré-comp aqui, ó. Ela que tá sendo movimentada, ó. Então, o que tiver lá dentro, eu posso modificar. E o que eu tô animando é como se fosse uma pasta. Eu tô animando a pasta e dentro dela tem a ilustração. Então, eu coloquei por cima do tronco, vamos ver. Resolve, né? Faz mais sentido o queixo vir mais pra próxima do centro do peito. Eu quero mostrar um pouco do jogo que eu gravei aqui. Ainda tá em fase de protótipo. Eu não tenho todas as ilustrações. Estou fazendo as ilustrações no Procreate. Aqui os personagens e inimigos, eu fiz um básico aqui só para testar a mecânica dele e tudo mais, que é esse aqui. Ele também, como é um inimigo, ele é mais simples, né? Ele não tem tantas funções, tantos controles. Ele tem só a posição de idle, que é quando o personagem fica parado. Deixa eu aumentar a resolução aqui. Que é meio que um respiro, né? Para o personagem não ficar estático, para você saber que ele tá vivo ali, que ele é um perigo, que ele vai se movimentar quando entrar na zona de patrol dele, né, que você consegue fazer isso na Unity. Eu também vou mostrar a Unity. Eu mostrei um pouquinho, eu tava muito zoado, bagunçado o vídeo passado, porque eu tava com muitos programas abertos, junto com o OBS, tava com After Effects, com Photoshop, com a Unity, rodando o jogo com o OBS, então eu não consegui, apesar daqui na minha tela tivesse rodando fluido, sem queda de frames, na transmissão tava meio frame por segundo, então tava bem ruim de ver. Eu acabei gravando o jogo pra mostrar isso, pra não precisar abrir mais de 2 programas durante a transmissão, porque fica muito pesado e dá uma travada na transmissão. Então, uma animação bem simples. Dá pra fazer mil coisas aqui, né? Eu quero modificar talvez esse inimigo.
Eu acho que ele tá muito chapado, é muito preto. Acho que eu vou colocar... Talvez eu mude o design dele, como eu falei, como tá tudo dentro de pré-comps, nem tudo, né? Fui fazendo de qualquer jeito aqui, mais ou menos. 50% tá em pré-comp, então tá 50% tranquilo de mexer. Pensei em mudar o design dele, porque eu tô achando ele... Assim, não tá genericão, mas não tá legal. E tem muito preto, então se o cenário estiver escuro ou tiver com alguma baixa luminosidade no cenário, mal vai dar pra ver. Tirando pelas garras, né? Pelas lâminas aqui, a parte frontal dele, mal vai dar pra entender o design desse personagem. Ele não é um personagem muito grande na tela. Deixa eu só mostrar o jogo aqui. Como eu falei, ainda tô fazendo design, então eu fiz alguns design de levels. Mais pra... Só um segundo. Mas pra testar a distância que o player consegue ir, a distância do pulo, a altura, a velocidade, pra saber se fazia sentido pra ser jogável aquele cenário, né? Não podia nem estar muito distante que o personagem conseguiria alcançar uma plataforma da outra, uma parede da outra, nem muito próximo, por exemplo, uma zona de perigo como um espinho, uma área de choque, uma plataforma que se mova, que não dê pro personagem ser fluido naquela cena. Então eu tava mais testando essas distâncias, essas posições das plataformas e paredes e desafios na cena do que o design em si. Eu fiz um design mais ou menos só pra ter alguma coisa, ter uma noção visual de como ia ficar, mas eu vou modificar bastante ainda isso. Então o que eu tô fazendo agora é essa pose de idol aqui é atual, então a personagem tem os olhos um pouquinho maiores, tem um pouquinho mais de sombra, mais profundidade. Olha o inimigo em ação que eu tava mostrando. E eu tô modificando as outras, que tem muita pose, muitas animações, né? Do pulo, o pulo são pelo menos duas etapas, né? Dela subindo e dela no zero negativo. Então quando ela começa a descer, é o fall e o jump, né? Eu fiz umas transições também entre eles. Fiz a animação de landing, que é entre o pulo e o chão. Ela tá grounded. Então tá no meu pulo. E tem alguns bugs aqui, ó, como você pode ver. Alguns respawn dela tá com um flip, um facing gear, que é a posição de face do personagem invertida. Aí depois volta. Eu tô corrigindo algumas coisas, como essa, por exemplo, que às vezes quando ela dá respawn, ela vem com a posição contrária. A animação tá contrária, né? Mas ela tá indo na posição que você indica pro player. Então hoje eu quero mostrar um pouco do After Effects, o que eu tô fazendo no After Effects. E tem coisas que são complexas, você consegue fazer de um jeito simples e rápido, mas algumas coisas são mais complicadas e exigem o uso de plugins, como o do Weekendla, que é esse plugin dos rigs, que você consegue colocar uma espinha no personagem e a partir dessa espinha ter esses botões de controle, né, de movimentar a cabeça, o braço, o pé, sem precisar fazer isso manualmente na layer do pé, na layer da canela, da perna, fazer tudo isso por rig mesmo, né. Acho que eu só usei, eu tenho mais de um plugin, eu tenho joysticks and sliders, que também ajudam muito pra gente fazer rotação de cabeça, rotação de mão, modificar expressões do personagem. Como ela não tem expressões, só tem 2 ou 3 posições de cabeça, lateral e de frente. Acho que só isso, acho que é só de perfil e de frente. Acho que ela não chega a olhar pra trás, não chega a fazer de costas pra câmera. Eu acabei não usando esses joysticks and sliders, mas se tivesse mais poses, mais expressões, se fosse um humano, por exemplo, acho que eu preferiria usar, porque facilitaria muito a vida. Eu comento isso não sei se eu comentei isso no vídeo passado. Mas é isso, eu usei um plugin pra facilitar o rig dela, que é o do Weekendla, para After Effects. E aqui eu tô montando cenários na Unity. Tive alguma dificuldade para passar no cenário que eu fiz aí, né? Como você tá vendo. E de novo, ó, um bug. Tem um controle no meu checkpoint, quando o personagem morre, que você define a posição que ele vai estar quando ele renasce, né? Então, se eu tivesse um checkpoint na ponta direita da tela, seria interessante ele estar virado para a esquerda, né? Pra ele não estar com a cara numa parede.
Então eu criei esse checkbox no checkpoint para definir qual que é a posição que o personagem deveria renascer, né? Então tá dando uns bugzinhos ainda, às vezes ele renasce com a animação do lado contrária. Eu passei um tempo tentando mostrar o cenário todo. Em algum momento eu consigo, aí. Essa animação dela na parede, por exemplo, tá bem diferente o design da personagem dela em Idol, porque a Idol foi a primeira coisa que eu atualizei no design da personagem e substituí na Unity. As outras ainda não, né? Então, essa posição de wall state, que ela tá na parede, dos ataques, algumas coisas. Ó, voltou a ter sombras, tem um design diferente nas pernas. É isso que eu tô fazendo agora no After Effects. Tô atualizando as animações. Aí, consegui chegar no fim da fase. Ainda tem alguma coisinha aqui pra esquerda, não lembro se eu fui. Mas aqui, se for pra direita, você já vai pro próximo cenário. E aí, esse é o jogo. Deixa eu mostrar então aqui no After Effects. Como eu tô fazendo tudo por Shape Layer, ó, posição de walk do inimigo. Ele começa a perseguir o player nessa posição. Não tem player para perseguir, ele volta pra idle. E quando o player entra no campo de ataque dele, ele tem 2 ataques. Eu criei um bufferzinho para facilitar um pouco mais pro player, para ele conseguir fugir, né? Porque tem alguns ou pode pular para trás ou simplesmente pular por cima do inimigo. Mas eu tentei equilibrar um pouco aqui, né? Ao mesmo tempo que o ataque dele não é tão rápido, tem um buffer um pouco longo até para dar o primeiro ataque, ele é um personagem rápido. Então não dá pra ficar vacilando muito no chão, esperando o ataque, mas não é tão fácil tomar dano dele, apesar da velocidade dele, porque ele tem um buffer grande, mas se tiver mais de um inimigo, se você estiver cuidando de outro inimigo e esse vier por trás, aí ele pode dar algum trabalho também. E a animação de morte dele. Preferi colocar algumas partículas aqui para não sobrecarregar tanto o processamento na Unity. E, apesar de lá ter sistema de partículas da morte dele também. E aqui são as ilustrações. Eu faço tudo com Shape Layer. Então eu faço aqui com as ferramentas de shape de quadrado e da ferramenta de pen, de caneta. Faço separado para me dar mais liberdade se eu quiser modificar alguma coisa depois. O ideal mesmo é que tudo isso aqui estivesse dentro de pré-comps. E como eu mostrei ele na cabeça da player, eu faria animação da pré-comp, não do shape, que é como eu tô fazendo aqui. Mas como eu tava tentando fazer mais rápido, e eu não vou modificar... definindo o design desse personagem, não vou ficar voltando nele. Então seria mais fácil pra mim. E aqui a mesma coisa. É um rig bem simples. Ó. E o tronco mesmo, eu faço animação direta no tronco, ó. Como tá ligado aqui tem um rig, tem um esqueleto pro braço. Ó, se eu faço isso, eu não modifico a posição das pontas das garras dele, né? Então facilita bastante também para fazer animação. E o princípio aqui do After Effects é basicamente isso. É bastante trabalhoso no sentido de demanda bastante tempo. Mas tendo feito o rig uma vez, que são a espinha, é conectar a cabeça com o pescoço com o tronco e assim por diante, depois fica bem mais simples fazer, bem mais rápido. Então aqui, por exemplo, como isso aqui está dentro de uma pré-comp, eu consigo facilmente mudar aqui todo o design da canela, da perna dela, sem modificar a posição, porque o que estou mexendo na posição é a pré-comp.
E como você pode ver, tem bastante coisa aqui, né? Tem a posição de idle, aquele wall state que ela tá na parede, que eu modifiquei agora, tem que atualizar na Unity. Ó, coloquei a mão dela pra trás, tava pra frente, tava achando que tava meio poluído. Um golpe especial. Tem uma variação dele que ele é feito no ar. Não, esse é pra cima. Esse aqui é o mesmo golpe no ar. A animação de walk, ela também pode ter vários estágios. Pode ter a transição. Aqui, eu sempre começo do idle. Se ela estiver no chão, a animação vai começar do idle. Que é a animação dela parada, meio que respirando, né? E a partir dela entra a animação. Aqui eu tenho 3 estágios para esse walk. E também tem uma marcação aqui na pré-comp. É a parte do looping dessa animação. Então eu posso rodar aqui. Ó, um pouquinho mais pra frente. Aqui eu tenho um looping. Então se o player tá andando com ela, ela vai continuar nessa animação. E ao mesmo tempo eu tenho uma transição para entrar nela. Que é esse comecinho aqui, de quando saem de idle, ó, pro walk. E uma transição para parar, para voltar para idle. E o jump é a mesma coisa. Você até pode fazer uma transição do idle ou do walk pro jump, mas acho que dá uma travadinha no personagem. Se ele tiver se ele ficar um pouco, por exemplo, uma curva de animação, né? Se ele subir mais suave, eu acho que é pouco, não é muito natural. Acho que o personagem precisa pular. Ele já tem que entrar logo na animação do jump. Aí no ar tudo bem. Ele sai do jump e tem uma transição da animação jump para animação fall. E novamente, quando ele cai no chão, uma transição do fall pro idle ou pro walk. E alguns ataques também. Tem um combo de ataques aqui. Tem animação do dash. Esse aqui é um dash horizontal. Aí às vezes eu preciso... tá vendo que tá cortando, né? Se eu fosse renderizar assim, cortaria metade da animação, né? Então tem que aumentar e tem que modificar algumas coisas na composição aqui na hora do render. Eu acho que por hoje é isso, né? Eu queria mostrar aqui como é que eu tô fazendo o processo no After Effects. Deixar em walk aqui. Pronto, esse é o looping dessa animação do... Tá um frame a menos ou a mais aqui. E é isso, é trabalhoso, é um processo trabalhoso que demanda bastante tempo. Mas dá pra fazer algumas coisas que vão automatizar mais pra frente, como o rig, por exemplo, né? E é isso. Então, até o próximo vídeo. Eu vou comentar mais agora achei o looping dela. No próximo vídeo eu vou comentar mais sobre o processo na Unity, que é a engine que eu tô fazendo o jogo aqui. Então, até a próxima.